Oi, gente! Eu sou Juliana Dino e tô aqui com mais um episódio do podcast O Código do Matrimônio, com o nosso querido professor e mentor Lucas Scudeler. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju. Gratidão tá aqui. Gratidão minha. Lucas, por favor, para quem não te conhece, se apresenta pra turma, por favor. Eu sou Lucas Scudeler, sou teólogo, filósofo, psicanalista, professor e escritor, mas principalmente marido da Luciana e pai da Mari. Aquela fofura. Aquela minha fofurinha, exatamente. Muito bom. Para vocês que ainda não seguem a gente, segue lá, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos, né? Perfeito. Vamos lá. No último episódio, a gente falou sobre Elite dos 4%, que é uma lapidação para o caminho da matriarca e do patriarca, além de ter expansão de consciência, alta performance em todas as áreas da vida, Perfeito. certo? Hoje a gente vai falar de um dos defeitos da feminilidade e da masculinidade. Ótimo. Que tá na imaturidade, que é a ilusão, Isso. né? Vamos falar um pouquinho. Então eu vou começar pela ilusão da princesa, tudo bem? Vamos lá. Então tá. Explica pra gente o que é a ilusão da princesa, por favor, Lucas. A ilusão da princesa é uma ilusão característica da energia feminina, tá? Isso significa que quem está na energia feminina vai possuir essa ilusão. Isso é muito importante da gente entender psicoanaliticamente, porque as mulheres podem estar na energia feminina ou homens podem estar na energia feminina também. Quando despolariza, né? Quando despolariza, Você fala bastante sobre quando tem isso. inversão de polaridade, quando esse homem está tomado pela ânima, principalmente, tá? Que é esse arquétipo feminino universal que é que constitui o inconsciente masculino. Então, quem está no feminino vai tender a criar a ilusão da princesa. O que é essa ilusão da princesa? É uma tendência a fantasiar coisas desconectadas da realidade factual, do que a vida real se apresenta, tá? Então é uma tendência muito forte à idealização. Tá, então trazendo para nossa realidade aqui do podcast inicial, Sim. é quando ela se apaixona pelo príncipe da cabeça dela. É o que ela criou, Tá. né? Ela se apaixona pelo que ela criou daquela pessoa. Então, no momento que a pessoa está sob a ilusão da princesa, ela não está se relacionando com outra pessoa. Ela está se relacionando com a ideia que ela criou daquela pessoa. Ok? Sim. Então, assim, essa ilusão da princesa, ela acontece agudamente, principalmente em áreas onde eu tenho muito afeto investido, e é por isso que a gente vê com muita clareza a ilusão da princesa acontecendo, por exemplo, em relacionamento conjugal, tá? Quando a pessoa tá se apaixonando por um pretendente que não fez nada ainda para aquela pessoa se deixar apaixonar. A ilusão da princesa, ela é um excesso de carência, de afeto, como você disse, ou é uma dependência emocional? Não é nenhuma das duas coisas. Ela é uma tendência natural da energia feminina e é uma falta de disciplina. Tá? É uma falta de disciplina com a feminilidade. Perfeito. Tá? Mesmo porque quando a gente entende, por exemplo, o expoente, que é a mulher madura, matriarca, sofisticada, ela pega essa energia feminina, que a imatura transforma em ilusão da princesa, e ela disciplina o afeto dela e direciona ele para Deus. Tá? Então esse afeto exacerbado, exagerado e desmedido que a mulher imatura não consegue controlar e ele é canalizado para a ilusão da princesa, para ficar fantasiando e idealizando, a matriarca direciona para Deus. Então, a ilusão da princesa, primariamente, é um desalinhamento com Deus. Exatamente. Falta da virtude da disciplina para entender como controla a sensibilidade. Tá. É uma falta de controle da sensibilidade que gera dano. Esse dano é a ilusão da princesa, que faz com que essa pessoa que está na energia feminina, seja homem ou seja mulher, fique iludido por uma história que ela criou na cabeça dela, uma fantasia. Tá. Ela está no mundo de fantasia. Tá? Dá um exemplo, por favor, Lucas, pra gente. Vamos dar um exemplo clássico, né? Uma mulher que tá saindo com um pretendente, um homem, esse homem fez muito pouco para receber afeto dela, então manda mensagem 11 da noite na sexta-feira, não planeja nada, marca uma coisa e depois não vai,
não fez teve nenhuma atitude de hombridade, de honra, pra ela realmente falar assim, nossa, esse homem é um pretendente que eu tenho que dar atenção e tenho que dar tempo pra ele. E mesmo ele não tendo feito nada disso, ela fica pensando nos atributos positivos que ela acha que ele tem. Tipo, mas ele é bonito, mas ele é alto, mas ele tem um emprego bom, mas ele se eu for esposa dele e a gente tiver filhos, vão ser filhos lindos. Ela começa a idealizar e é infinito essa idealização. Tá. O que ele fez pra você se permitir criar essas idealizações? Ele não fez nada. E dar os benefícios, né? Que você fala tanto, né? Porque daí ela vai agir de acordo com a fantasia, não com os atos dele. Sim. E isso é uma distorção muito clara na imaturidade feminina, que é quem está na energia feminina, que é o quê? Não olhar o que o outro faz de atitude, mas acreditar no que fala. E aí a gente tem um comportamento análogo que muitos homens utilizam, é falar o que as mulheres querem ouvir para seduzir. Você fala muito isso, né? O processo de sedução... Não acredita em nada do que você ouve. Ele tem que ter ações. O processo de sedução, ele é uma força manipulativa. Só que você só consegue manipular aquilo que é manipulável. Ok? Então, no momento que você tomou uma decisão severa, austera, de algo que você não vai mudar na sua vida, você não é manipulável mais. Tá. Nem se a sua vida correr risco, você vai abrir mão daquela decisão. Por exemplo, Sócrates, que morreu por revelar a verdade. João Batista, que morreu por revelar a verdade. Jesus Cristo, que morreu por revelar a verdade. Não tinha nada na história, no planeta, que poderia convencer eles a romper com a aliança com a verdade. E por isso mesmo que eles morreram. Perfeito. Tá? Então, quando você vive na realidade e você faz uma aliança com a verdade, que é, por exemplo, um vínculo patriarcal, é a aliança com a verdade, mas a matriarca também tem. Sim. Né? Ela não vive de ilusões. Então ela não acredita no que o masculino fala, ela acredita no que o masculino faz. Porque se o feminino quer segurança, palavras não trazem segurança. Sim. Palavras trazem conforto, mas não trazem segurança. Sim. Às vezes você está indo para o abismo, extremamente confortável, de primeira classe. Sim. Mas você está indo para o abismo. Verdade. Entendeu? Vou cair numa vala com um Rolls Royce. Você está indo com extremo conforto para destruição. Destino. Tá? Então, assim, as pessoas confundem conforto com segurança. Tá? Segurança é fruto de ação, conforto é uma mera conveniência. Tá, então essa carência nada mais é do que o distanciamento de Deus. É o distanciamento de Deus, todo mundo tem carência, tanto homens quanto mulheres. Sim. Tá? Só que aí a gente, dependendo do nosso nível de maturidade, da nossa história, da nossa criação, a gente vai enfatizar certas carências e mitigar outras carências. Tá. Mas todas as carências nascem de distanciamento de Deus. Tá, e qual que é a diferença dessa princesa da carência para dependência emocional? Quando a gente já fala de dependência emocional, a gente já está falando de um processo agudo, que passou por uma fase aguda e que se tornou crônico. Tá. E agora essa pessoa que estava iludida, estava fantasiando, que é um processo natural, isso é um processo de imaturidade, é só uma energia juvenil. Tá? É uma adolescente, ela vai fantasiar. Na lapidação, para ela se tornar uma mulher madura, isso se dissolve. Vai se dissolver, e se não se dissolver, se aquilo se mantiver cronicamente, conforme essa mulher vai amadurecendo, ou esse homem também que está na polaridade invertida vai envelhecendo, essa energia vai ficando cada vez mais crônica, vira um padrão, um modus operandi dessa pessoa, essa pessoa acostuma a idealizar, e toda vez que ela idealiza, ela fracassa. Perfeito, a gente vê muito isso também com o homem com a polaridade invertida. Seria a ilusão do princeso, por exemplo? É a ilusão da princesa também, porque ele tá feminino. Tá. É princesa, não tem ilusão do princesa. Tá. Tem uma ilusão análoga para os homens, mas não tem nada a ver qualitativamente com a ilusão da princesa. Então o homem que tá na energia feminina, ele tem ilusão da princesa também. Perfeito. Que é uma ilusão de idealização de uma utopia. Vamos dizer assim, algo altamente desejado, e é uma fuga. É uma tentativa de fuga. Só que essa pessoa que vive nessa idealização juvenil, ela está se infantilizando.
ela não amadurece. Essa idealização a gente pode trazer pro pessoal como o enredo que você põe na cabeça. Vou ter uma reunião com o Lucas, vou com este enredo, vou falar isso porque ele vai me responder isso. Eu tô criando uma coisa, ainda o que você tá dizendo tem uma certa vinculação com a realidade, né? Porque Sim. você fez uma amarração com a reunião, você tá esperando que eu responda de certa maneira. Sim. A probabilidade dessa ilusão se manter depois da reunião é praticamente zero. Sim. Porque a realidade vai se impor frente à Sim. ilusão. A ilusão da princesa é uma coisa muito mais duradoura, que é uma coisa que às vezes eu nem consigo checar, tá? Por exemplo, tal homem falando de eu vou casar com o Brad Pitt. Por Entendi. exemplo, vou exagerar pra ficar mais claro, Aham. tá? Eu queria casar com um homem igual o Brad Pitt, bilionário, um gringo, muito rico, lindo, e que me trata bem, que me trata como uma princesa. Essa idealização da princesa não vai ter nada na realidade dela que vai ir contra aquela fantasia, Ah, perfeito. tá? Ela vai todo dia dormir e acordar pensando que vai casar com um cara tipo Brad Pitt, tá? E muitos homens têm isso também na adolescência. Ele fica idealizando uma mulher, vendo aquela mulher, e tem muito homem que, por exemplo, paralisa. É muito comum a gente ver, fala assim, eu tinha medo de falar com as mulheres, Tá. né? Por causa de medo de rejeição. Isso é a ilusão da princesa Sim. também. Porque ele tá idealizando tanto aquela mulher desejada que ele tá, tipo, paralisando, não conseguindo tomar uma ação, nem falar com aquela mulher. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer desconstruir a fantasia. Sim. Porque no momento que ele conversar com a mulher real, ele vai ter que desfazer a fantasia na cabeça dele. Ele vai ter que, a mulher real, que foi a inspiração da criação da fantasia, ela tem o poder de desfazer a fantasia nele. Sim. Se ela tratar ele bem, ele vai falar assim, nossa, acho que ela é como eu tô pensando mesmo, então aí isso vai ganhar um combustível ainda maior, essa fantasia. Que é o que acontece muitas vezes com ficantes e pretendentes. Por isso que eu falo pra não ficar. Sim. Tá? Se essa mulher tratar ele mal, vai ser um risco que daí a fantasia toda que ele investiu energia durante sei lá quantas semanas, meses ou anos no amor platônico, vai ser destruído. E a vida como ele conhece vai ter que mudar. Sim. Muitos homens, para não desconstruir essa idealização da musa, ele nunca faz nada. Sim. Ele fica paralisado. Assim como também muitas mulheres ficam idealizando o homem, elas nunca fazem nada. Nunca fazem, e a gente vê também que às vezes acontece, ela idealiza na ilusão dela, por exemplo, pode ser que não tenha nada a ver, mas você me corrige. Sim. A mulher solteira, às vezes ela vê o homem indisponível, casado, né? Que, por exemplo, o chefe, porque às vezes, né, com professores, a gente vê que essa admiração, elas caem Elas se confundem. Confundem. Sim. Às vezes, por conta de ter dado um sorriso mais afetuoso, mas sem intenção nenhuma, né? Sim. Elas entram nessa ilusão. Sim. Talvez por quê? Porque eles já foram validados num casamento e o tempo passa, né? Como que funciona a cabeça desta princesa, por favor? Então, a pessoa... Porque ela é comum a gente ver isso, Sim, né? a pessoa ela fica tão no mundo de fantasia dela, idealizado, que aí, quando acontecem certas atitudes, ela interpreta tão equivocadamente aquela situação, que até quando não existe nada, ela acredita que tem algo. Tem até um meme que viralizou na internet, tipo, a minha amiga emocionada que acha que todo mundo tá flertando com ela. Não sei se você já viu esse meme. Aí ela, tipo assim, o garçom vem e fala assim, o que vocês querem pra comer hoje? Aí depois que o garçom sai, ela fala assim, você viu como o garçom tava falando pra mim? Tipo assim, amiga, ele tava perguntando o que você queria, ele trabalha, essa é a função dele. Não, é que você não percebeu, entendeu? Então, tipo, é a emocionada ou emocionado que fica vendo coisa até onde não tem. Essa semana teve uma seguidora que recebeu uma mensagem automática no Instagram, e uma das mensagens automáticas para mulheres é assim, querida, o link para comprar o livro é esse aqui, né? E ela falou assim, obrigado pelo link, eu não gostei da intimidade de me chamar de querida. Aí depois a gente foi lá e respondeu falando assim, essa mensagem é uma mensagem genérica, universal de gentileza, que a gente manda para homens e para mulheres, não tem nada de intimidade com a senhora, porque a gente nem conhece a senhora. Sim. Tá? Aí a pessoa, depois que a gente deu a resposta, que é uma resposta de checkmate, porque não tem como você argumentar com lógica assim, ela falou assim, discordo, mas tudo bem.
Sim. A infantilidade da ilusão da princesa chega nesse ponto, né? Uma pessoa vê coisa onde não existe, Tá. né? E ela usa também muitas situações para alimentar a ilusão e fantasia de princesa, principalmente em casos um pouco mais graves, por exemplo, quando ela sai e fica com um ficante, e você pega um homem sedutor, por exemplo, Sim. classicamente, ele diz coisas para agradar ela que ele percebe que ela quer ouvir e ilude ela para conseguir o que ele quer, que é sexo. Tá. E aí a gente já tem uma ponte para falar da ilusão principal da energia masculina, que é a ilusão do harém, mas os homens, movidos pela ilusão do harém, eles vão tender a falar coisas para conseguir parceiras sexuais, tá? E isso encaixa perfeitamente na ilusão de maturidade feminina, que é buscar provas, mesmo que sejam faladas, palavras, símbolos, que não têm lastro nenhum em atitude, não tem lastro nenhum em comportamento, tipo assim, mas ele disse que eu sou especial, mas ele disse que tá pensando em casar comigo, mas ele disse que vai me levar pras Maldivas, mas ele disse que me vê como mãe dos filhos dele, tá, mas ele fez alguma coisa? Não. Não. Tá. Tipo, ele te falou isso no primeiro encontro. Por quê? Porque esse comportamento é o comportamento de caça sexual masculino, esse padrão é arquetípico. E agora quem tá assistindo a gente fala, puxa, peraí, será? Porque o Lucas fala que uma das bases de relacionamento é a admiração. Será que eu estou iludida ou será que eu estou admirando esse homem? Como que ela sabe, por favor? O senso crítico na admiração não desliga. Tá? Então a capacidade de análise não é desligada quando você está admirando. Quando você admira uma pessoa, eu posso chegar aqui e eu posso falar assim, eu admiro o Tony Robbins. É um expoente mundial, uma pessoa muito próspera, uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas, é um grande filântropo, mas eu não gostei do documentário dele. Eu achei que ele expôs coisas que ele não precisava. Eu tô dando um exemplo, tá? Isso não é minha opinião. As pessoas acham que quando eu dou exemplos eu tô dando minha opinião. Eu nunca dou minha opinião. Vocês não sabem qual é a minha opinião nunca. Não é uma crítica. Então não usem os meus exemplos achando que eu tô dando opinião, porque só quem sabe a minha opinião é quem convive comigo na minha vida íntima. Eu tô falando lá do Tony Robbins, e eu tô falando que eu gosto muito dele, que eu admiro ele, que ele é um exemplo pra mim, que eu modelo e mimetizo ele, mas eu não gostei do documentário que ele fez. Essa é uma capacidade clara de discernimento e de lógica que é fruto de admiração verdadeira. Tá? O que não é admiração de verdade? A menina saiu com o cara lá, vou dar um exemplo porque é clássico também de novo, né? Ela saiu com o cara e ela chega pra amiga e fala, amiga, ele falou que eu sou a mulher mais especial, que ele nunca sentiu isso com nenhuma mulher, que tipo, ele se sentiu muito bem e que ele acha que eu sou muito linda, que eu sou a mulher mais bonita que ele já saiu, que ele nunca teve com uma mulher mais linda do que essa, que ele tipo tá pensando em casar e tudo mais, blá blá blá. Aí a amiga dela chega e fala assim, amiga, ele tá falando isso porque ele quer te comer. Ponto. Aí a amiga fala, não, para, não vou te falar mais nada. Sim. Ela faz um processo neurótico de evasão e fuga, porque ela não quer discordância. Sim. Ela quer alguém que enalteça a fantasia que ela está criando. Ela já decidiu. Ela acredita. Ela já decidiu que ela quer aquela fantasia. Aquela fantasia é muito agradável. Por quê? Porque ela gosta de gostar de alguém. Essa frase é muito importante, porque tem muita chegar aí agora. Porque tem muita gente que acha que gosta, mas não gosta. Ela gosta de gostar. Gostar de gostar não é gostar. Gostar de gostar é narcisismo. E é exatamente por isso que todas as pessoas que gostam de gostar fracassam em relacionamento. Não tem como você manter um relacionamento de longo prazo, um matrimônio sagrado, se você gosta de gostar. Não dá. Porque é insustentável. Quando você convive com uma pessoa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem que gostar de gostar. Não existe isso. Porque você conhece os podres da pessoa, você conhece os pontos fracos, você conhece os pontos fortes. Tipo, não tem ilusão no longo prazo. A rotina destrói essa ilusão. E tem tantas pessoas que são extremamente apegadas com se sentir iludido, sentir friozinho na barriga e tudo mais, que na hora que a ilusão começa a se desfazer, ela separa. Dá bode. Por que separou? Porque deu bode. Deu bode. Qual é a causa do divórcio? Bode. Tédio. Tem muita gente que separa por tédio. E é verdade. Porque não está pronta para pagar o preço de um matrimônio. Sim. Muito menos de um casamento, que é um nível abaixo ainda. O matrimônio é muito maior. É por isso que nas instituições religiosas se
diz claramente que o matrimônio é eterno. Porque se você não entrar com... Não é que o matrimônio em si é eterno. É que se você não entrar com a disposição para ser, não será. Não será. Sim, verdade. As pessoas confundem... Elas confundem destino com início, com jornada, com causa e efeito. Mistura o que é causa, eles chamam de efeito. O que é efeito, eles chamam de causa. Quando ele fala que o matrimônio tem que ser eterno, tá dizendo que não é que todo matrimônio é eterno. É que se não for eterno, não é matrimônio. Perfeito. Lindo. É diferente. As pessoas têm uma grande incapacidade de entender lógica. Lembra pro pessoal o que é o amor, o que é amar. Amar é aceitar o que é ou quem é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Quando você entende verdadeiramente o que é amor, não importa qual é a temporada ou qual é a estação que o seu matrimônio está, você tem que esperar passar. Sim. Ah, eu tô no inverno. Ótimo, se agasalhe. Ah, eu tô no verão. Boa, sai pra tomar sol. E quando ela aceita e reconhece os defeitos do cônjuge, o que ela faz pra isso melhorar? Fala um pouquinho de chave e fechadura que você fala. Quando eu aceito meu cônjuge do jeito que ele é, Certo. e eu reconheço, não espero que mude, porque eu sei os defeitos que a pessoa tem, nesse momento se abre uma janela abençoada para que eu possa ver os meus defeitos. E é exatamente quando eu aceito meu cônjuge como é, sem esperar que ele mude, é que eu consigo abrir com humildade um olhar interior para que eu possa melhorar como pessoa. Tá. Porque enquanto eu uso o meu cônjuge de bode expiatório, eu não melhoro. Verdade. Eu fico travado. O tempo todo eu tô falando assim, eu sou assim, minha vida é assim porque é meu marido, porque é minha esposa. Então, eu sou infeliz por causa da minha esposa, eu sou infeliz por causa do meu marido. Porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo. O tempo todo eu tenho um bode expiatório, um agente externo para culpabilizar. Isso é o oposto do montanheiro que a gente explicou no episódio passado. A pessoa madura espiritualmente, ela pega responsabilidades até que não teriam que ser dela. Sim. Ela fala assim, bom, se o meu cônjuge está vivendo um momento de imaturidade, o que é que eu preciso fazer para compensar? Tá. Nunca tem limites isso, tá? Quais são os limites? Verdade, respeito, diálogo. Não pode quebrar o princípio. Mas dentro da verdade, do respeito e do diálogo, eu tenho que pegar o máximo de carga de responsabilidade possível. Tá? Isso significa, por exemplo, tem gente É momentâneo, né? é momentâneo ou não. Pode ser para sempre. Matrimônio é esse nível. Sim. Tá? Não significa, meu cônjuge tá me traindo o tempo inteiro, então eu tenho que aceitar. Não. Adultério é quebra de aliança. Tá? Violência é quebra de aliança. Infringe os princípios. Infringe os princípios de verdade, respeito e diálogo, não tem aliança mais cooperativa, esse matrimônio é nulificado, é nulo, ele não existe. Né? É exatamente essa base lógica que dá processo de nulificação matrimonial até eclesiástica. Sim. Tá? Só que, tirando esses casos de exceção, que é a quebra dos princípios relacionais, todas as outras situações, eu tenho por dever, se eu quero ter um matrimônio sagrado, eu tenho que arcar com as consequências. Né? Eu casei com uma pessoa, tô num matrimônio sagrado e ela sofreu um acidente e virou tetraplégico. Vai cuidar dela até o último dia Pra de vida. sempre, faz sentido. Você vai cuidar dela. Sim, faz todo sentido. Nossa, mas eu não vou poder mais ter uma vida sexual. Não, você não vai. Sim. Arca com as consequências do voto que você fez lá atrás. Sim. Nossa, mas por que Deus está querendo que eu sacrifique isso? Porque tem coisas maiores para você do que esse assunto em específico que você está apegado. Perfeito. Meu marido tomou certas decisões e faliu financeiramente. Vou divorciar dele. Não vai divorciar. Você vai ficar com ele na falência. Putz, mas a gente vai ter dificuldade de comprar o supermercado. Vai lá e ajuda ele. Você pode trabalhar? Pode juntar dinheiro? Matrimônio sagrado é na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Sim. Quebrou verdade, respeito e diálogo? Não quebrou. Então você está com a aliança feita. Aliançado. Você está aliançado. Aliançado. Não pode quebrar aliança. Você não pode quebrar uma aliança de verdade. Não tem como. Sim. É por isso mesmo que é exatamente por causa desse princípio, Ju, que nós nunca
estamos perdidos de Deus, exceto quando nós negamos Deus. Verdade. Por isso que o único pecado que não é perdoável, aí você fala assim, Deus não perdoa quando a gente blasfema contra ele. Não é que Deus não perdoa, Deus perdoa. Só que quando você blasfema contra Deus, você quebrou a aliança. Uma vez eu ouvi você falando assim, que o maior pecado do ser humano é dizer não a Deus. Né? E dizer não para os nãos de Deus. Que quando você diz não para o não de Deus, você quebra aliança com Deus. Porque e é você uma verdade suprema. Você está se aproximando de uma fragilização da aliança. Sim. Quando você começa a negar os caminhos que Deus quer para você e tem para você está chegando cada vez mais próximo de dizer não para Deus. E na Ilusão da Princesa elas vivem muito isso, porque tem aquela resistência do relacionamento ir para frente. Se você tá alinhada com Deus, você enxerga, filha, não é para ir por aí, não é para ir com essa pessoa, mas ela negaciona Deus e fala não para Deus e vai dar murro em ponta de faca, né? Exatamente. Ela fica num campo mental criado por ela de fantasias. Esse é um campo fértil com a vitalidade dela, onde o luciférico atua. Isso significa que quando ela idolatra a fantasia dela, ela está deixando de idolatrar a Deus e ela está idolatrando um fenômeno luciférico. Ela abre espaço para o luciférico. Ela está idolatrando o luciférico sem saber que está, porque o luciférico é idolatrado na inconsciência, na ignorância. O Deus só pode ser idolatrado conscientemente. Não dá para você idolatrar Deus inconscientemente. Ou você sabe que está idolatrando a Deus, ou você não está. Verdade, você tem toda a razão. E fala um pouquinho da ilusão do harém pra gente, porque o que eu fiz? Eu trouxe, antes da gente entrar no próximo assunto, o que eu fiz pra gente ilustrar para as meninas, porque a Ilusão da Princesa, ela se repete e é sempre o mesmo cenário, né? Então, eu separei algumas mensagens das alunas que mandam para você com recorrência, que o assunto é repetitivo. Eu vou ler ipsis literis como veio e você comenta, né? Bom. Mas antes de eu entrar nesse assunto, fala um pouquinho da ilusão do harém para mostrar como que funciona a mente masculina também, por favor. Tá. A ilusão do harém é uma ilusão característica do excesso de masculinidade, de energia masculina na psique, e se caracteriza por uma qualidade de ter uma idolatria também, uma fé de que nunca vai se satisfazer com um único feminino. Tá? E é por isso que a metáfora do harém faz tanto sentido, é porque o homem que está acometido pela ilusão do harém, qualquer menino de 13 anos, você consegue ver isso com muita clareza. Ele entra numa frenesi de quantidades de parceira, e isso, na verdade, até na adolescência, é valorizado pelo coletivo masculino. Então, os homens que mais pegaram mulheres ou mais transaram com mais mulheres são os homens que são mais valorizados no clube do bolinha. Sim. Ele tem a validação que ele é macho, que ele é um macho fodão e por isso mesmo que ele tem um prestígio naquele grupo superior do que os outros que não pegam tanta mulher, tá? Só que isso não tem nenhuma conexão com virtude ou com felicidade. Sim. A alegria masculina não vem disso. A alegria masculina vem de você servir a Deus, de você se devotar à unidade familiar e honrar e se sacrificar e prover e, se precisar, morrer pela sua família. É disso que a alegria masculina nasce. Sim. Isso significa que esse estado da ilusão do harém está tão distante do potencial masculino máximo que assim não tem nem como mensurar. Tá? Só que isso é algo onde a maioria dos homens no planeta estão nesse estágio de ilusão do harém, assim como a maioria das mulheres estão na ilusão da princesa, a maioria dos homens estão na ilusão do harém. Essas duas ilusões, elas são perfeitamente complementares. Tá? A vítima perfeita para o caçador sexual é a princesa. Sim. É a mulher que acredita que é princesa e que quer um príncipe encantado, e aí o que esse caçador faz, ele diz para ela o que ela quer ouvir para conseguir o que ele quer. E durante um período curto, às vezes até mais longo de tempo, ela se sente princesa. Sim. Então, até certo ponto, ele entregou o que ela queria. Só que na hora que passa do limite dele, ele fala assim, agora chega, cansei, não vou tratar... Deu o bode nele,
A neurociência tem até terminologias para isso, né? Por exemplo, o efeito Coolidge. E ele fala assim, não vou tratar lá mais como princesa, vou tratar outra como princesa. Ele simplesmente troca a caça. Sem sofrimento, né? Porque o homem não entra no sofrimento que a mulher entra. Zero de sofrimento. Esse caçador, ele não tem vínculo afetivo nenhum com a caça. Vínculo afetivo nenhum. Isso é uma coisa que muitas mulheres não conseguem entender, que eu explico também. Homens não buscam afeto. Perfeito. Homens não se apaixonam por afeto. Mas então os homens não se apaixonam? Se apaixonam por conquista. Sim. Os homens se apaixonam por conquista. E aí tem muita coisa na sabedoria popular que distorce essa compreensão, esse discernimento. Fala, homem gosta de mulher ruim. Não, homem não gosta de mulher ruim. Homem gosta de conquista. Tá? É que algumas mulheres ruins geram uma conquista, um joguinho ali que prende ele de alguma maneira e ele se apaixonou pela conquista e não se apaixonou pela mulher. Tá? E aí ela dificulta tanto a vida dele, né? Só que ela não é uma mulher honrada, ela não é uma mulher digna. Ele não percebe isso porque ele não tem visão, ele não tem maturidade para perceber, mas ele tá apaixonado pela conquista, assim como muitas mulheres se apaixonam pela ilusão que ela criou de homem. Aí esse homem tá na ilusão da princesa. Esse homem, ele tá numa ilusão do harém de caça. Onde ele se apaixonou. No momento que ele se apaixonou, a gente pode dizer que ele entrou na ilusão da princesa, sim. Porque inverteu a polaridade. Sim. Aí na hora que inverte a polaridade, a ilusão de caça dele de harém vira a ilusão da princesa. Só que essa mulher provavelmente está embrutecida. É uma mulher masculina também. Essa mulher vai ter ilusão do harém. Verdade, faz todo sentido. E isso significa que ela vai tender à promiscuidade. Assim como os homens que estão na ilusão do harém são promíscuos, a energia masculina primitiva é promíscua. Sim. Lucas, por quê? Mas isso é injusto. Reclama com Deus. É instinto, né? É instinto, isso é um gatilho de sobrevivência da espécie. Todos os mamíferos machos são promíscuos. O mamífero macho humano é promíscuo também. Tá? Então, a gente precisa entender o que é fato e o que é opinião. É um fato que os mamíferos machos são promíscuos. O mamífero humano é promíscuo também. Quando o homem está na energia masculina primitiva, ele não tem domínio, não tem disciplina, ele não tem ambição, ele não tem maturidade, ele vai ser promíscuo. Tá? Assim como a gente está vendo na sociedade moderna também, que muitas mulheres masculinizadas são extremamente promíscuas. Sim. Tá? E elas usam aí a feminilidade delas de maneira vulgar, e elas se vulgarizam, basicamente se prostituem, assim como os homens se prostituem também. Né? E esse processo da ilusão da princesa e ilusão do harém, eles são extremamente complementares, porque o caçador, ele vai entregar o que a caça quer. Sim. Tá? Então quando ela se vulnerabiliza porque ele bateu o checklist dela, ele é bonito, ele tem uma barba grande, ele é rico, ele é empreendedor, ele é alto, ele fala bonito, a voz dele é grave, grossa, não sei o que. Ela criou um checklist na cabeça dela, de um homem ideal. Na hora que ele bate alguns desses checklists, ela fala assim, achei. Achei o meu marido. E ela começa a tratar ele como se ela fosse esposa. Ela entra num estado de submissão. Inconsciente. Conforto, né? Ela entra. As mulheres falam muito hoje em dia: eu não quero ser submissa a macho, eu não quero ser submissa a homem, não sei o quê. A maioria das mulheres são. Sim. As maiorias se submetem a machos caçadores que estão buscando só caça sexual, e ela se submete sem ela nem perceber. Sim. Ela entra em submissão. Só que a questão é o seguinte: em vez dessa mulher, dessa pessoa que está no feminino, porque o homem também cai nisso, dessa pessoa que está num estado de submissão inconsciente, se submeter a uma pessoa vulgar, a uma pessoa imatura, ela tem que se submeter a uma pessoa honrada. Sim. Por isso que a submissão matriarcal é a plenitude da submissão, porque ela só se submete ao patriarca quando ele está servindo a Deus. Sim. Ou seja, é extremamente exclusiva a submissão. E vira uma via de mão dupla, porque ela vai estar no mesmo sentido que ele, né? Exatamente. E outra coisa, às vezes o patriarca, ele pode errar por falta de visão. Pode, porque visão e intuição é da matriarca. O patriarca pode ter acesso a isso, dependendo do nível de maturidade dele. Também, ele né? é humano, ele vai errar. É função dela chegar e falar assim, isso que você fez aqui, não atendeu o propósito com Deus. Você precisa corrigir. E o patriarca é extremamente receptivo a esse conselho matriarcal. Ele vai e corrige.
Isso, no momento que ela deu o conselho de correção pra ele, ela não tá submetida a ele. Verdade. Ela tá direcionando ele. Ela tá sendo no momento que ela aconselha o patriarca, ela não tá submissa. Verdade. Isso significa que o estado de submissão matriarcal é um privilégio. São raras as mulheres que têm esse privilégio. Então você tem que construir, você tem que arduamente construir essa fortaleza ao seu redor para você conseguir ter a submissão. Porque a submissão é um estado de altíssimo privilégio. E eu acho importante a gente falar, principalmente você, porque você lida com isso o dia inteiro, né? Você fala uma coisa muito importante, que é a coisa mais valiosa que a gente tem depois da saúde da gente é o tempo, né? E a gente vê mulheres perdendo muito tempo na ilusão da princesa. Porque a vida passa, os anos passam, né? Sim. E muitos homens perdendo tempo na ilusão do harém. Porque a gente vê tanto homens quanto mulheres que não formaram família porque na cabeça deles eles estavam curtindo a vida, Sim. né? Que era o que a consciência deles permitiam. Sim. Aí tá lá com 45, 50 anos, a gente sabe que pra mulher engravidar é mais difícil. É um impeditivo. Né? Sim. É muito difícil. E aí ela tá completamente despedaçada, porque ela chega ali na metade da vida dela e não tem mais como ela constituir a família que ela queria constituir aos 25, 30 anos. E ele com 50, por exemplo, sem ter constituído família, às vezes casou, descasou várias vezes. Sim. E o tempo passou e eles perderam esse tempo saudável nessas ilusões. Eu acho bacana você falar um pouco disso. A história triste da narrativa feminina é tão triste quanto a história triste da narrativa masculina. Ela só tem tonalidades diferentes, né? Porque a tragédia feminina é a mulher achar que na sua juventude acreditar numa narrativa feminista radical ou progressista ou qualquer pauta ideológica na sociedade moderna, de que ela não tem que depender de macho para nada, de que ela não tem que confiar em homem nenhum e de que ela tem que aproveitar a vida e de que o ápice da felicidade dela é ela ser uma executiva, uma CEO ou uma dona de uma grande empresa milionária. Né? Muitas mulheres não vão ter a oportunidade de alcançar esse tipo de resultado, porque só uma ínfima parte da sociedade alcança esses níveis de prosperidade. Mesmo porque o mercado de trabalho é um ambiente competitivo, é como um esporte, só dá para um ser campeão. Né? No mercado empresarial, talvez você consiga algumas dezenas de campeões que vão dominar o mercado e os outros vão ficar correndo atrás ou trabalhando para esses campeões. Tá? Então vendem-se uma narrativa de felicidade que na verdade só uma pequena minoria consegue. Tá? E essa proposta de igualdade entre homens e mulheres é só pro topo da elite da liderança de poder, não é pra base de poder. Porque quem não tem poder, o cara que trabalha cavando fossa, o cara que entra num buraco lá pra corrigir o sistema de eletricidade e sobe no poste lá 500 km de uma cidade qualquer, e ele tá sozinho no meio de um vendaval pendurado por um fio. Esse tipo de igualdade ninguém quer. Porque esse trabalho não é um trabalho privilegiado. Sim. Né? Assim como também você não tem homens lutando para falar assim, nós queremos trabalhar mais cuidando de pessoas. A gente quer trabalhar mais como professor. A gente quer cota de homens para serem mais professores, porque 90% dos professores são mulheres. Ou porque 90% das enfermeiras são mulheres. Né? Esse tipo de luta por igualdade, ele é ilógico, ele é irracional. Tá? Então a gente tem que entender que por que eu tô falando tudo isso? Porque faz parte do drama e da tragédia masculina e feminina. Do caos, né? Acreditar nessas narrativas de igualdade. Não existe igualdade entre homem e mulher. Não existe. Homem é bom em algumas coisas, mulher é boa em outras coisas, e é a cooperação entre os dois que gera o sucesso. Sim. Tá? Algumas pessoas vão ter muito sucesso em algumas áreas, outras pessoas vão ter outro sucesso em outras áreas. O sucesso por si só é a capacidade de você ver a sucessão de ciclos, a evolução da sucessão de ciclos. Isso é sucesso. E você vê a natureza humana florescendo, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na sua carreira, seja na sua vida espiritual. Qualquer observação, qualquer vigília de sucessão de ciclos da natureza humana vai gerar sentimento de felicidade e de alegria.
Tá? Não é porque as pessoas disseram que felicidade é você ter uma Lamborghini ou você ter uma casa em Balneário Camboriú e você viajar 3 vezes por ano para fora do Brasil que isso é felicidade. Pode ser que você tenha tudo isso, você seja a pessoa mais infeliz do planeta. Eu já atendi várias dessas pessoas. Sim. O cara tinha jatinho e tava depressivo para se suicidar. Sim. Entendeu? Então, é muito relativo e muito subjetivo o que a gente vê como felicidade e alegria. É relativo a quê, Lucas? É relativo a Deus, que é absoluto. Então, assim, é relativo à sua individualidade, mas a sua felicidade está vinculada absolutamente com o propósito que Deus tem para você. Sim. Só é relativo à sua individualidade, tá? Isso significa que quando você pega um modelo social de felicidade, pode ser que esse modelo não se encaixe a você. Pode ser que se encaixe, mas pode ser que não se encaixe. Então, quando você ouve uma pessoa falando, não, você tem que ser uma CEO, não, você tem que ser milionário, não, você tem que fazer isso, você não tem que casar com mulher nenhuma, porque constituir família é uma prisão, o sistema jurídico brasileiro vai roubar todo o dinheiro que você tem e vai dar pra tua mulher, ou vai dar pra sua segunda mulher, você nunca vai ser um homem rico se você ficar casando, ou se você tiver filho. Se você ficar acreditando nesses tipos de narrativa, que agora estão muito comuns as narrativas Sim. masculinas também, você vai garantir que não vai ser feliz. Sim. Tá? Porque a felicidade E a gente vê isso todos os dias. todos os dias. Todos os dias. Então, o que a gente vê dos nossos alunos de mais tempo, das pessoas mais dedicadas, é que elas param de acreditar nessas narrativas sociais e elas descobrem que existe uma narrativa mitopoética real, ela com Deus, muito íntimo, no espaço sagrado dela. E parece que ela consegue ouvir o vocatio, que é o voz do coração, vox e coratio, que ela ouve o que Deus quer pra ela. Ela começa a saber o que Deus quer pra ela. E na hora que ela consegue saber o que Deus quer pra ela, ela ganha uma imunidade social. Ela ganha uma blindagem social. As pessoas podem falar, você tem que fazer tal coisa. Tá bom. As pessoas me dizem o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que querer o tempo inteiro. Tipo, eu nunca sigo esses conselhos. Porque o único conselho que me interessa é o conselho de Deus. E às vezes o conselho de Deus que vem às vezes através de alguém. Sim. Tá? Como, por exemplo, quando eu me tornei professor de relacionamentos, porque eu ouvia as minhas alunas pedindo isso de maneira desinteressada. Elas não tinham nada para ganhar com relação a isso. Ou quando a minha esposa me dá um conselho desinteressado, onde ela não tem nada a ganhar, e ela dá aquilo simplesmente por amor, e é Deus falando através dela para que eu ouça. Tá? Mas assim, não precisa ter um intermediário. Deus fala com você através do seu próprio coração. Sim. Então, quando você para de acreditar nessas narrativas, essas ilusões começam a se dissolver. Então, a ilusão da princesa começa a se dissolver, que é um tipo de idolatria. E a ilusão do harém também começa a se dissolver, que é um tipo de idolatria. A ilusão do harém é uma idolatria ao prazer. Porque o homem também que está na ilusão do harém não é necessariamente uma ilusão sexual. Tá? O cara que está preso, por exemplo, o cara, ele trabalha, chega em casa e vai pro bar. Tá. Isso é ilusão do harém. Ele tá caçando prazer. Não é que ele tá caçando sexo. Muitos homens caçam sexo, mas sexo é um tipo de prazer. Ilusão do harém é a busca por prazer. Tá. Porque o harém é um ambiente só de prazeres. É um ambiente hedonista. Tá? A ilusão da princesa é também uma busca por prazer, mas é um prazer utópico. Sim, faz sentido. É uma busca por esse prazer utópico, por esse paraíso na terra. Tá? É uma ilusão mesmo. Essa ilusão da princesa, ela tem uma congruência muito grande, até eu vou fazer uma conexão que eu normalmente não faço aqui no Código do Matrimônio, mas com as ideologias coletivistas. Tá? Por exemplo. O comunismo, ele é uma tentativa política de trazer o paraíso para a Terra. Sim. Através de uma justiça social. Sim. Ninguém sabe explicar o que é esse negócio social, mas eles usam essa terminologia de justiça social. Essa fantasia da ilusão da princesa, que o feminino é acometido, é uma busca por uma utopia, um estado paradisíaco. Tá? Mas não tem nada na sua vida que prova que isso vai acontecer. Não importa, eu quero ficar fantasiando. Esse é basicamente todos os socialistas e comunistas da história. Sim. E aí a vida passa, né? Eles ignoram o capitalismo, eles ignoram o mercado, eles ignoram a meritocracia, eles ignoram que as pessoas nascem diferentes, têm talentos diferentes, e eles criam uma ilusão de princesa social Faz todo sentido, Lucas. para que as pessoas se tornem escravos de quem comanda essa ilusão. Vira um exército, Vira né? um exército, entendeu? Então, como a gente fala muito com uma audiência feminina, isso é muito importante a gente entender, porque a energia feminina tem uma tendência maior a cair nessa narrativa socialista comunista, porque o que o socialismo e o comunismo vende é uma utopia de justiça social. É como se o comunista chegasse e falasse assim, eu vou garantir marido bom para todas vocês. Sim.
Mas como? Não importa. Vamos votar nesse cara porque ele prometeu marido. Depois a gente vê. Depois a gente vê como a gente vai fazer. Cara, essa promessa é muito boa pra gente votar contra, entendeu? Só que depois, quando esse processo acontece, ele vendeu um coletivo abstrato. Vou dar maridos bons, patriarcas para todas as mulheres. Quando o poder é instaurado no coletivismo, automaticamente o indivíduo se enfraqueceu e o líder coletivista se fortaleceu. A sua voz não vale mais quanto valia antes da transferência de poder. Quando a transferência de poder acontece, você se tornou descartável. Ele nunca vai satisfazer aquela promessa que ele fez. Perfeito. Porque ele só queria a transferência de poder. Isso significa que o ditador comunista é um caçador coletivo. Ele tá na ilusão do harém também. Sim, faz todo sentido. Os próprios ideólogos russos, né? Eles falaram que a grande mãe Rússia era uma fêmea pronta para ser engravidada. Faz sentido. Essa é uma frase que foi utilizada pelos próprios ideólogos Lenin, Stalin, Trotsky. Acho que foi Trotsky que falou essa frase. E a população perde a força. Ele é a transferência de poder para o líder, que dá a ilusão de harém na caça coletiva. No momento que a caça aconteceu, a caça perdeu totalmente o poder. Sim. Porque o caçador já conseguiu o que queria. Perfeito. É exatamente o que acontece dentro da ideologia coletivista. Por isso que as pessoas que entendem sobre o processo político, que é uma expansão da individualidade, os países desenvolvidos, eles só se desenvolveram porque tiveram muitos indivíduos fortes e políticas públicas que fortaleciam o indivíduo. Tipo, Ju, você pode levantar todo dia e fazer as coisas que você achar boa pra você e para as pessoas que você ama. Né? E aí, conforme você é uma pessoa sábia e madura, você percebe que se eu fizer o bem, se eu fizer o bem pro Lucas, ele faz o bem pra mim. Sim. Se eu fizer o bem pro meu filho, ele faz o bem pra mim. Se eu fizer o bem pro meu síndico, ele faz o bem pra mim. Se eu fizer o bem pro cara do Uber, ele faz o bem pra mim. Você percebe que existe uma lei meio não dita de ouro, né? A lei de ouro, que você começa a tratar os outros como você quer ser tratada. E você vê que a vida progride com isso. Sim. E isso fortalece a sua individualidade, isso lapida os seus relacionamentos, isso é baseado em factualidade real. Sim, e isso não tem nada a ver do, eu vou fazer por Lucas porque eu gosto do Lucas que eu vou ter um retorno. Não é o gostar de alguém que a gente falou. Não. Isso é postura, né? Mesmo porque se você sentar na mesa e falar assim, eu vou tratar o Lucas como eu quero ser tratado, aí eu vou lá e te destrato, tá? Eu tenho um destrato onde eu trato você muito mal, você fala assim, cara, não vou me relacionar mais com o Lucas. Sim. Porque ele não foi honrado de me tratar com respeito, sendo que eu fui respeitosa com ele. Aí você corta essa pessoa do seu relacionamento, porque aqui não tem um ganha-ganha, não tem troca. E isso é como a pessoa na ilusão da princesa não faz. A pessoa na ilusão da princesa, eu vou tratar o Lucas assim, porque talvez eu tenha uma vantagem, aí eu ganho alguma coisa, não sei o quê. Aí eu venho e te distrato, você passa pano pro meu distrato. Exato. Eu abuso e você passa pano pro meu abuso. Você continua com outras condutas, acreditando na conduta que o Lucas vai ter, que ele nunca vai ter. Eu nunca disse que ia ter. Eu posso ter te induzido a achar que eu ia ter, mas eu nunca tenho. E todas as vezes que você, uma pessoa iludida, é tratada mal ou abusada por mim, você passa pano pro meu abuso. A síndrome de Estocolmo. Verdade. Identificação afetiva com o predador. Verdade. E isso é o que a gente vê acontecendo inicialmente na ilusão da princesa. A ilusão da princesa é o terreno fértil para progredir neuroticamente para uma síndrome de Estocolmo. O que a gente vê, na verdade, é uma pessoa que entra num relacionamento narcisista. Como não é a ilusão da princesa, primariamente. É a ilusão da princesa na potência 1 milhão. Tá. Perfeito. Tá? É a ilusão da princesa, só que maximizada ao infinito. Bacana. Então vamos trazer exemplo de ilusão da princesa. As perguntas aqui, elas são longas, detalhadas. Por quê? Tá. Porque quando você tá na ilusão, qualquer detalhe a pessoa acha que faz importante. Diferença, né? Então essa é uma das características. Então eu vou começar por essa aqui. Há 10 anos eu tive um affair com um homem. Na época ele me traiu. Foi só um affair, nada evoluiu. Na época eu também gostava dele. Há 3 anos nos reencontramos. Ele morava com uma mulher e eu estava namorando. Tudo errado. Ele indo em minha casa ocasionalmente, transávamos, ríamos. E ele ia embora e estava tudo ótimo.
Meu namorado morava a 900 quilômetros de distância, mas me dava muito amor e atenção e suporte emocional. Eu achava normal, ainda não te conhecia, Lucas. Inclusive, não sentia que eu estava atraindo meu namorado, pois ele tinha uma pira que queria que eu transasse com outros homens. Inclusive, isso foi o que me levou a terminar o relacionamento de 5 anos. Enfim, no ano passado, em agosto, eu terminei esse relacionamento com um homem que morava longe. Meus encontros com esse ex de minha cidade se tornaram mais frequentes. Ele indo mais e mais lá em casa. Ele terminou o relacionamento também, mas não me contou. Eu soube pelo Facebook, apesar de eu não estar mais no Facebook. Quando estamos juntos, tudo é perfeito. Sintonia, química, conversas e carinhos. Falamos toda semana, me liga, mas só ficamos dentro da minha casa. Jura de pé junto que eu sou a única na vida dele. Mas algo me magoou. Foi meu aniversário domingo e viajei com a minha mãe e sobrinhos, já que não me chamou para estar comigo. Ele não me parabenizou, ignorou. Perguntou como foi de viagem, que fica preocupado, que pego a estrada, mas não mencionou meu namorado. Falamos de viajarmos, mas nunca aconteceu. A situação dele é bem diferente. Estou estável e próspera. Ele não tem a situação que eu tenho. Certa vez, eu disse que se fôssemos viajar, eu pagaria. E que não haveria problemas. Sinto que eu sei a resposta. Mas penso, se não é bom assim também. Afinal, não sei se gostaria de me casar com ele, pois percebo que ele atrai mulheres. A pergunta é, eu nem sei qual é. Sinto que estamos mais afinados do que há 2 anos atrás ou no passado. Sendo feminina e amorosa e não cobrando. Não sendo reclamenta. Existe a possibilidade dessa relação evoluir? Você vê, a tendência da princesa, da ilusão da princesa é escrever um romance shakespeariano. Exato. É uma dramaturgia, é uma novela, né? E no final, a confusão é tão grande que ela precisa escrever um livro para narrar a história dela e depois ela quer saber se vai dar certo. Uhum. Dar certo tem a ver com verdade, respeito, diálogo, reciprocidade afetiva. Uhum. Aí, esses 4 princípios são os princípios de manutenção. Os quatro pilares para dar certo é valores similares, sonhos compartilháveis, rotinas sincronizáveis e atração. Uhum. Esses são os 4 pilares para um relacionamento dar certo. Tudo que ela conta na história é uma confusão de falta de entendimento de quais são os pilares que fazem o relacionamento funcionar. E no começo do relato dela, a corrupção e a quebra de praticamente todos os princípios relacionais. Uhum. Então, assim, a resposta é: se esses princípios continuarem a estarem sendo quebrados nesse novo relacionamento, e se ela não fez o vestibular dos 4 pilares e fez o alinhamento, ela tá vivendo uma ilusão, que provavelmente é a ilusão da princesa. Uhum. Tá? Por quê? Porque ela tá num relacionamento que faz ela se sentir bem, porque ela gosta de gostar de alguém, ela tá vendo o que ela quer e não o que é. Sim, isso é o exemplo da próxima pergunta também. Quando a pessoa se apaixona no virtual, né? Ela nem conhece a pessoa. Sim. E ela se apaixona. Sim. Vamos lá para a próxima? Vamos. Então vamos. Estou há 3 meses solteira, fazendo luto de uma relação em que eu era muito vinculada. Ainda não me relacionei com ninguém. Essa semana eu me senti interessada por um homem que vi aqui no Instagram. Trabalha com desenvolvimento pessoal. Gostei. Tem a chance de termos valores em comum. O que eu fiz? Adicionei. Como ele tem um número considerável de seguidores, achei que não iria me seguir de volta. E aconteceu. Emoji de coraçãozinho. Me sinto adolescente contando, mas confesso que achei legal. Ele é aqui da minha cidade, por isso o interesse é maior. Curtiu meus stories. Agora a pergunta: como devo agir? Se fosse há um tempo atrás, eu ia tomar frente, mas já entendi que esse não é o caminho. Devo esperar e confiar? Ou tem alguma ação concreta que eu possa fazer? Como atrair sem ter contato, sem estar em contato ainda e nem conhecer ele? Você vê que o próprio processo de escrita tem toda uma dramaturgia. Sim. Tudo é dramático. E isso ela mesma disse e reconheceu: me sinto uma adolescente. Porque você está sendo uma adolescente.
Isso é juvenil. Essa narrativa toda é juvenil. Né? Como que uma mulher adulta, uma matriarca lidaria com isso? Eu preciso analisar esse homem racionalmente. Sim. Será que esse homem é compatível comigo nos valores similares, nos sonhos, na criação, na minha rotina? Se ela é sincronizável, se eu tenho atração por ele? Porque a análise de uma matriarca, a análise de uma mulher adulta, ela é racional. Sim. Ela não é emocionada. Tipo, ela tá se emocionando porque ele seguiu ela de volta. Tá. Ela tá criando uma narrativa. Mas ele é um homem muito desejável, trabalha com desenvolvimento pessoal, ele tem muitas seguidoras, e eu não achei que ele ia me seguir de volta, mas ele me seguiu. Temos valores como em se comuns. fosse o final do episódio no capítulo da novela, entendeu? Tipo, ele não ia me seguir, mas ele me seguiu. Sim. Entendeu? Então, nossa, mais uma adrenalina. Ela tá presa numa emoção de uma menina de 13, 14 anos. Né? Precisa se tornar mulher, não é mulher ainda, precisa se transformar numa mulher adulta. O que a mulher adulta tem que a menina não tem? Racionalidade. Sim. Então precisa aprender a fazer uma análise racional, assim como olha as áreas da sua vida que você tem mais envolvidas. Provavelmente são áreas que você é muito racional. Tá? Se você for boa em finanças, olhe como você usa da razão em finanças. Se você é boa no seu trabalho, olhe como você usa da razão no seu trabalho. Você tem que aprender a usar a razão em relacionamentos. Perfeito. O que eu ensino é exatamente isso. É usar a sutil arte de atrair para atrair a atenção masculina sem ser vulgar. É fazer o vestibular dos 4 pilares, que é um método racional, e depois praticar os 4 princípios relacionais: verdade, respeito, diálogo e reciprocidade afetiva, que a gente já falou muito aqui no podcast. Vamos lá, agora eu vou trazer o último exemplo de uma ilusão da princesa no casamento, né? Porque isso não acontece só na vida de solteira. Você vê como essas ilusões são confusas? Sim. A própria escrita, o próprio relato da frase é extremamente confuso. Sim. Vamos lá. Hoje eu tive uma discussão feia com meu marido, porque ontem ele veio falar que estava preocupado com o gato de estimação e que planejava voltar das férias logo no Natal, me deixando sozinha com a minha família no Ano Novo. Várias mágoas foram puxadas dos 2 lados. Ele está bastante estressado com filhos e não tem conseguido trabalhar direito. Ele desconta a raiva que fica dos filhos em mim e fica brigando comigo. Eu entrava mais nesse jogo. Durante todo esse mês, estou tentando manter a calma e não me rendo à briga. Mas se ele é grosseiro e eleva o tom de voz, eu retribuo do mesmo jeito que ele fala comigo. Porém, ele usa o meu retorno para dizer que eu trato mal. Me chamou de imatura e, nas entrelinhas, descompensada. A discussão não chegou a lugar nenhum, desde a semana passada que eu recebi a orientação de vocês. Essa aluna é uma aluna de mentoria individual. Tenho tentado marcar algo com ele sozinhos, nem que fosse um café, depois deixar os meninos na escola. Ele sempre arruma uma desculpa. Está bem difícil de conversar. Não temos intimidade há mais de um mês e continua no meio da discussão. Ele jogou na minha cara que tenho assistido os vídeos do Lucas e até agora não entende como funciona a cabeça dele. Ele disse que é homem de verdade, das responsabilidades dele em primeiro lugar. E que eu não o acho tão maldoso. Nessa hora, eu falei para ele que um homem de verdade sabe ser carinhoso como com a mulher dele e não estressado. Daí ele falou que eu falei que ele não era homem. O que eu faço? Nesse caso, a gente tem uma situação menos pior do ponto de vista da ilusão da princesa, porque você vê, né? O próprio casamento, o matrimônio, ele é embasado em realidade. Né? Então ela está trazendo uma base factual aí de situações de comportamento e de atitudes que os dois tiveram, e ela tem conflitos e necessidades reais de tipo assim, o que eu faço em cada uma das situações. Maravilhoso. Então a gente tem um agravamento menor da ilusão da princesa na situação dela, mas a gente ainda tem problemas muito graves. Por exemplo, eu ensino, quando uma pessoa te trata com grosseria e desrespeito, você não devolve na mesma moeda. Tá. Eu nunca ensinei isso. Você faz o quê? Você priva a pessoa da sua presença. Então, no momento que a pessoa te desrespeita, por exemplo, seu marido ou sua esposa, você fala assim, ó, do jeito que você tá falando comigo, você vai falar sozinho. Tá? E você priva a pessoa da presença. Só que aí a questão é o seguinte, quando você usa a ferramenta da privação da sua presença, você tem que ter a virtude da solitude bem desenvolvida. Porque se você é uma pessoa carente, na hora que você priva a outra pessoa da sua presença, você machuca você mais do que a outra pessoa, porque você é dependente.
Sim. Né? Então, assim, para que você consiga praticar a privação da sua presença, porque é a aplicação de um princípio de respeito. Eu me respeito tanto que eu não posso permitir que essa pessoa fale assim comigo. Sim. Só que eu não vou descer no nível dela, não vou usar de violência. Porque quando eu rompo com respeito, eu tô usando de violência. Sim. Então o que eu faço? Eu vou privar essa pessoa da minha presença, mas para que eu fique bem sem me relacionar com essa pessoa, eu tenho que ter solitude. Sim. Então, para que eu consiga resolver esse imbróglio inteiro, ela precisa desenvolver solitude. Como que desenvolve solitude? Ela precisa se fazer as rotinas sagradas, rotinas de autocuidado. Respostas são sempre as mesmas. Rotina sagrada de autocuidado, e ela tem que se devotar a Deus. Ela tá focando demais no marido, e o marido tá meio que sendo o centro do universo dela. E aí tudo que ela tá tentando fazer é para melhorar a qualidade do casamento que ela tem. Só que quanto mais ela tenta forçar uma melhora artificial, o casamento piora. Ela tem que focar em Deus. Ela foca em servir a Deus e ela foca em estar bem, ela com ela mesma. O casamento é uma consequência natural do estado que ela está. Sim. Porque se ele vem aqui, ele te trata com grosseria, ele fala um palavrão e você dá as costas e vira e deixa ele falando sozinho, não tem como um brigar sozinho. Quem briga sozinho é louco. Sim. Uma pessoa que tem um mínimo de sanidade, na hora que ela tentar brigar com você e você ignorar, ela na próxima interação ela já vai mudar a tonalidade que ela vai falar com você. Tá? E aí conforme ela começa a perceber que você não vai dar plateia mais pra agressão, porque no momento que você agride a pessoa que te agrediu, você tá validando. Você deu uma validação. A agressão, quando você dá o retorno da agressão, você validou. Sim. A agressão. É exatamente isso que Jesus quis ensinar naquela parábola de quando te baterem na face, você dá a outra. Você vira a outra face. Porque o que acontece é que Jesus entendia muito bem na psicologia humana, profundamente, que no momento que você vira a outra face para a pessoa bater, isso gera um choque psíquico tão grande que faz a outra pessoa refletir sobre a violência que ela acabou de praticar. Se aquela pessoa tem um mínimo de embasamento virtuoso, tá? Você não vai fazer isso, obviamente, com predadores, mas, com abusadores, mas com uma pessoa que tem um mínimo de convivência, e o conselho de Jesus era para isso, para convivência do cotidiano. Quando você tá falando com uma pessoa que é uma pessoa de índole, que é uma pessoa de bem, que é uma pessoa que serve a Deus, e ela pratica a violência, erra naquele momento. Deu uma escorregada. Deu uma escorregada, você vira a outra face para que a pessoa possa te atacar novamente. Essa vulnerabilização com uma pessoa de bem é um choque psíquico que faz ela acordar. Volta lá pro centro. Volta lá pro centro, ela fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Desculpa. Tá? Então, Jesus ensinou a como você desarma uma bomba dentro de um cenário com pessoas que são de bem, que é esse virar da outra face. Tá? Claro que com predadores, com abusadores e tudo mais, é a privação da interação, né? Quem tem a consciência disso, por exemplo, um psicopata, ele é perigoso até certo ponto, né? Porque, por exemplo, eu tenho um certo conhecimento e domínio da mente humana. Se eu encontrar com um psicopata, provavelmente não vai acontecer nada, porque eu não vou dar os gatilhos de reatividade para que ele tenha que agir sobre mim. Porque ele é previsível, né? Ele é muito previsível. Então, o psicopata, o narcisista, o sociopata, ele é extremamente previsível. E como eu sou treinado, todo psicólogo, toda pessoa que trabalha com saúde mental é muito treinado com isso, alguns mais, outros menos, você consegue identificar certos gatilhos, e na hora que eu vejo o gatilho, eu automaticamente tiro a pressão social daquele gatilho e eu desligo o gatilho na interação comigo. É como se eu entrasse no estado de anonimato, porque eu tenho conhecimento de onde aquele gatilho leva, né? A pessoa que não conhece esses gatilhos, ela ativa todos os gatilhos do psicopata, do sociopata, do narcisista, e depois ela colhe os frutos. Sim. Tá? Sim. Que é, por exemplo, o narcisista acreditar nas histórias fantasiosas que ele está contando. Né? Cai nas ilusões. Cai nas ilusões. A pessoa que tentar, por exemplo, me ludibriar e contar, prometer maravilhas pra mim, a primeira coisa que ela vai ter é o número bloqueado. Sim. E eu sou um homem casado, então obviamente uma mulher que tentar me seduzir já vai ser bloqueada, né? Agora sim, vamos dizer, um parceiro de negócio, se ele sentar na mesa comigo e ele sem me conhecer, sem conhecer meu sistema de valores, sem conhecer meu sócio, sem conhecer meu ecossistema, me prometer mundos e fundos, ele nunca vai ouvir falar mais de mim, porque eu sei que ele tá mentindo. Sim, faz sentido. Tá? Então esse é um comportamento, por exemplo, predatório de negócio. Perfeito. Na hora que ele fez aquelas promessas, eu vou ouvir tudo que ele tem pra falar. Depois que eu sair da presença daquela pessoa tá no blacklist. Nunca mais ela tem acesso a mim.
Perfeito. Porque eu identifiquei que é uma pessoa predatória. O predador, ele não sabe que ele tá dando bandeiras o tempo todo. Ele tá flagueando o tempo inteiro o comportamento dele. É que as pessoas não têm treino pra identificar o predador. Sim. Entendeu? É fácil você identificar um tigre Vestido de tigre. vestido de tigre. É. É difícil você identificar um predador humano. Sim, perfeito. Lucas, muito obrigada. Vou pedir para você deixar um recado para as meninas não caírem na ilusão da princesa daqui para frente. Ó, homens, sejam homens, param de querer ficar caçando mulher. Aprenda a buscar uma mulher de valor e constituir uma família e se dedicar a essa família, né? Não vivam buscando prazeres hedonistas. E, meninas, por favor, para de acreditar no que os homens falam, só acredita no que eles fazem, porque mulher de verdade acredita em atitude e não em palavras. Perfeito, muito obrigada, Lucas. Esse foi mais um episódio do Código do Matrimônio. Para você que ainda não segue a gente, curte, compartilha, comenta e a gente vai estar aqui no próximo mês, né? Muito Com obrigada certeza, para se Deus vocês quiser. ficarem até agora. Tchau, gente.